Mensagem recebida anteriormente pelo canal das Cartas de Cristo, que permitiu sua divulgação em 27 de março de 2016. Para todos os adeptos da doutrina e dogma religioso cristão. Eu, o Cristo, sei que os cristãos estarão revoltados com as cartas, acreditando que elas vêm de uma fonte satânica. Para eles, eu digo que compreendo a dor envolvida no processo de libertação de suas crenças e de seus preciosos consolos de consciência. Eles são como balas de goma, que vocês saboreiam quando se sentem perturbados. As imagens mentais religiosas confortam e dão alívio temporário à ansiedade. Porém, isso é tudo o que elas são em sua mente, doces para acalmar e liberar o assédio e estresse diário em suas vidas. E assim foi quando eu vim aos judeus na Palestina, há 2000 anos. Eles foram submetidos a uma forte pressão e estresse induzidos pelos ensinamentos dos líderes judeus. Eu quero que vocês levem em consideração que naquele tempo a grande preocupação religiosa entre os judeus estava fazendo o mal, quebrando os 10 mandamentos, atraindo, assim, a ira de Jeová e abrindo-se para alguma forma de castigos em suas vidas diárias. Como um jovem, eu me rebelei contra tais crenças. Elas eram abomináveis. Quando voltei do deserto, proclamei a boa nova, que o céu está entre vós. Os líderes judeus ficaram horrorizados, porque eles controlavam os manifestantes judeus através de ameaças de temor ao Senhor. Falei com o povo judeu, e revolucionei suas crenças. Eu disse às pessoas: seu Deus é o seu Pai, que fornece tudo o que você precisa. Seu Pai Celestial que está no céu. Seu Pai que está no meio de vós, entre vocês. Seu Pai sabe inclusive quando um pássaro cai. E sabe até o número de cabelos de vossa cabeça. Eu gostaria que vocês pensassem nestas declarações, e devo dizer que a maioria de meus ensinamentos não foram documentados após minha morte, uma vez que teriam despertado muito mais hostilidade sobre meus seguidores, e teriam colocado-os em perigo ainda maior. Considerem esta imagem de um Criador, que conhece cada cabelo de suas cabeças, e a queda de cada pássaro. Isso se encaixa nas imagens proféticas, de um Deus nas alturas que discerne os maus, e os justos e envia-lhes punições e recompensas apropriadas. Vocês podem conciliar um Pai amoroso, que como eu disse, inclusive cuida das flores, e adorna-as com cores esplêndidas, com o Senhor que exigia sangue, e sacrifícios de animais queimados no templo. Você pode ver qualquer ligação lógica entre esses dois deuses. Agora é de grande urgência que os cristãos ordenem suas crenças e decidam se realmente são seguidores de Cristo, ou seguidores dos ensinamentos judaicos herdados pelos profetas. Qual Deus vocês vão optar por adotar como seu próprio? Será o meu, ou o Deus de Judá? O Pai amoroso, ou Jeová que pune os seres humanos por fazerem o mal que não são capazes de evitar, e que exige o pagamento pela morte de seu amado Filho na cruz, que também é chamado de Deus. De maneira que Deus foi crucificado para pagar os pecados do mundo, cometidos por pessoas que Deus criou, para que cumprisse a sua lei. Mas apenas as pessoas que creem neste conceito serão salvas. O resto do mundo, ignorantes ou não do cristianismo, pagarão por suas ações. De modo que o Filho de Deus supostamente passou por toda a sua dor e sofrimento, e morreu para salvar uma minoria de pessoas que tiveram a sorte suficiente de ouvir sobre este acontecimento milagroso, de um Deus crucificado para salvar os seres humanos de um castigo que normalmente é aplicado aos criminosos. Ao que se refere ao Jeová, os outros, os ignorantes e os incrédulos, permaneceriam no inferno por toda uma eternidade. Eu formalmente rejeitei completamente essas crenças, que permitiram que me crucificassem, para pagar pelos pecados do mundo. Essa crença é puro palavreado. A verdade é, eu tinha conscientemente quebrado as leis do judaísmo, me coloquei contra a hierarquia religiosa judaica.
Inconscientemente iniciei distúrbios públicos, e causei o descontentamento do governador romano. Portanto, era hora de deixar o mundo, e foi um prazer deixá-lo. E absolutamente é verdade que através de Aras, vieram a mim, pessoas que sinceramente pediam por perdão, e forças para lidar com suas vidas diárias. Eu as respondi e as permiti verem seus maus comportamentos, e obterem a força para se distanciarem deles, a fim de viverem de forma mais esclarecida. De jeito nenhum, eu tive que pagar por seus pecados. Isto é um mito e uma falácia. As pessoas são responsáveis por si mesmas. Eu ofereci aos judeus uma maneira de obterem o verdadeiro progresso espiritual. Eu disse, eu sou a vida, o caminho e a verdade, o que significa que o meu despertar crístico é de pura força vital. Meu despertar abraça toda a verdade do nosso Criador e da existência. E o formato de minha consciência é a dimensão, o modo de vida que todos devem esforçar para seguir. Minha consciência é pura, limpa, transparente, bela, carinhosa, cristalina, harmoniosa e alegre, estática e exultante. Todos que receberam a vida por mim, ao se contactarem comigo, através da meditação, começam uma nova vida, saúde, elevação, felicidade e satisfação de suas necessidades. É hora de se expressar sem medo, em oposição ao dogma e às doutrinas cristãs como eu fiz, contra os mitos dos ensinamentos judaicos. É hora de despertar e mover-se, e afastar os anti-olhos, e trabalhar para livrar-se dos mitos, e permitir-se absorver e prestar atenção à verdade da existência. O dogma e a doutrina estão bloqueando o caminho para o progresso espiritual. Desfaça-se das correntes mentais, e crê na sabedoria espiritual. Se rejeitas as minhas cartas, vocês se colocarão no mesmo lugar da hierarquia judaica, que me crucificou na última vez em que falava com as pessoas. Examinem essas cartas, e vejam se de alguma forma, estariam em contradição com as palavras, ou o espírito, das minhas palavras nos evangelhos. Apenas João falou as palavras, eis o Cordeiro de Deus, e as outras afirmações que têm confundido, e perturbado as crenças cristãs. Era um personagem vivaz. Um homem inteligente, de altos e baixos, com percepção e cegueira, tinha uma imaginação vívida e discurso fervoroso. E me apresentou como um exagerado. O que não foi a verdade absoluta. Exorto-vos a pensar. Leiam estas cartas, e venham a mim, e deixem-me dizer a verdade dos meus ensinamentos. Não sejais tolos, deixem suas igrejas e deixem que as portas delas se cerrem. Ponham-se de pé com coragem, e exijam que as velhas doutrinas e dogmas do cristianismo sejam varridas para abrir a estrada do caminho de Cristo. Que seja ensinado nos púlpitos, introduzidos em seus pensamentos, em suas palavras, ações e modos de vida. Tenham a coragem de serem meus verdadeiros discípulos, e de desafiarem os líderes cristãos, cujos postos de autoridade lhes ofereceram títulos e promoções. Há um sistema completo preparado, pronto e à espera de adotarem a verdade, da qual eu tenho falado, através do meu canal humano. É necessário convicção, coragem, determinação, como aquela que eu demonstrei quando estive na Terra, para realizar uma volta total de 180 graus no pensamento mundial. Mais uma vez, eu digo, e deixem que minhas palavras soem ao redor do mundo, aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem um entendimento para ajudar e acreditar, discirna, creia, e haja. Vocês têm em suas mãos o meio pelo qual vocês poderão se elevar para o próximo nível da evolução espiritual. Usem-no. Não tenham medo de abrir mão de velhos conceitos, que não são sensatos, nem verdadeiramente úteis.